Olá, meu nome é Caira Costa, eu sou professora da Educação Infantil e pedagoga na Rede Municipal de Vitória. Eu estou respondendo ao fórum, do módulo 3, que fala sobre os conceitos e particularidades da pessoa cega e com baixa visão. Bom, eu já trabalhei no ano de 2014 com 2 estudantes cegos, eram estudantes dos anos finais, eu era pedagoga na MF aqui de Vitória, e eles eram cegos, a patologia deles era deficiência sensorial, cegueira. Eles nasceram com essa deficiência e eles se viravam, assim. O que mais me chamou a atenção, eu fui trabalhar nessa escola no segundo semestre, em julho de 2014. E eu já cheguei, eles já eram estudantes dessa MF, estavam no 7º ano, um do 7º A, o outro do 7º C, e eles tinham muita autonomia, eu não sei se eu posso falar o nome deles, mas eles tinham do 7º A, ele era uma criança, um adolescente, mais bem cuidado e tudo, com mais cuidados com a mãe e tal, a mãe buscava, levava, e o outro ele vivia num abrigo, e ele tinha uma autonomia fundamental, assim. Ele descia e subia aquelas escadas, ele se virava e ele tinha uma relação muito forte com o outro do 7º A. Então, eles eram amigos, assim, inseparáveis, e um ajudava o outro. E eu percebia como que o que vivia no abrigo, que era o cego, que ele tinha muita autonomia, como que ele contribuía muito para o desenvolvimento do 7º A. E eles usavam lá dentro dessa escola, tinha uma equipe de deficiência visual responsável, pessoal da educação especial, tinha um apoio, tinha estagiários, tinha recurso, tinha reglés, tinha até a máquina de datilografia para cegos. Então, assim, o material era adaptado. Eu, enquanto pedagoga, sinceramente, foi o meu primeiro ano naquela MF como pedagoga de MF. Toda hora. E eu só fui mais, ao invés de contribuir, eu aprendi mais do que contribuir, sinceramente, porque a equipe me ajudou muito. Eles eram uma autonomia muito grande que eles tinham, como eu já disse, faziam uso do material, a gente dialogava, conversava. A questão mesmo era da aceitação dos demais estudantes. Eu percebia que, mesmo que era uma escola muito inclusiva, uma participação muito grande do gestor, equipe, professores todos, a gente percebia que alguns estudantes que interagiam com ele, muito pouco, acabava que a interação ficava mais entre os dois, Mas foi uma experiência muito bacana. Eu tive essa experiência como pedagoga, mas quando eu lembro de um evento, assim, um episódio que eu achei, sempre eu falo isso. Quando eu fiz graduação na UFES, do lado da minha sala tinha uma turma que era do curso de Educação para Todos, que era um projeto, de preparatório para vestibular da UFES, e aí tinha uma sala toda específica de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Então tinha baixa, cegueira, tinha cegos total, tinha diversas patologias. E eu estava fazendo um seminário de educação especial e fiquei com o tema da deficiência visual. Era até a professora Cida Barreto, que já faleceu, maravilhosa. E eu fiquei com a apresentação desse seminário, convidei duas pessoas, que foi o Daniel e o Manuel, para ir fazer um relato. E assim, o Manuel, ele nasceu cego, e o Daniel, ele ficou cego por conta de um problema no serviço dele, de uma explosão, e ele acabou perdendo a visão. E assim, os dois, eles tinham uma autonomia, uma história de vida, assim, fantástica, que me marcou muito. E sempre agora eu não vejo mais o Daniel, tem tempo, mas às vezes, uma vez eu encontrei com ele no Shopping Vitória, e já tinha tempo que a gente tinha passado pela UFES. E aí, quando eu falei, Daniel, aí ele, Caira, como que você sabe que sou eu? A sua voz, irreconhecível. Então, assim, o que você tá fazendo aqui no shopping?
Ele o mesmo que você. Então, assim, dava umas tiradas e que até eu muito boba até. E ele dava umas tiradas que eu falei, gente, as pessoas, né, têm uma deficiência, mas elas são pessoas e elas têm gosto, elas querem sair, querem passear, querem, né, andar com seus pares. Ele estava com um grupo também de outras pessoas, também com baixa visão e outros videntes. Mas assim, é isso que eu tenho para contar um pouquinho aqui com vocês, essa experiência. E uma rápida, finalizando aqui, foi na educação infantil, que eu tive um aluno no Jardim 2, isso foi no ano de 2010. Ele era terrível, super levado e não parava quieto. E às vezes eu fazia algumas coisas no quadro, né? Na minha sala tinha quadro. E eu escrevia, eu percebia que ele ficava assim, ficava e coçava o olho muito vermelho. Aí eu comecei a observar ele. Na pintura também, era aquele agito, era hiper, muito agitado mesmo. E aí eu comecei a conversar com a mãe dele, falei que eu percebia que ele coçava os olhos, que ele tinha uma dificuldade e tal. E ela levou ele no oftalmo. Realmente ele tinha um grau muito grande de necessidade de uso de óculos. E a partir do momento que aquela criança começou a usar óculos, o comportamento dele mudou, né? Ele não deixou de ser um menino levadinho, porque a criança é levada mesmo, mas ele ficou mais atencioso para fazer os deveres, as atividades. Ele ficou mais concentrado, sabe? Nos livros. Então eu percebi, e isso foi uma forma que eu ajudei, acho que contribuí enquanto professora, nesse olhar cuidadoso para perceber essa necessidade do uso dos óculos, ok? Tchau para vocês.